Oi, gente! Hoje estamos aqui no Roteiro Itinerante com a atriz Laila Santos, que não é só atriz, é atriz, cantora, bailarina. Para mim é um prazer estar aqui com a Laila. A Laila, sem dúvida nenhuma, foi a primeira pessoa que eu pensei quando eu comecei a idealizar esse projeto. Eu falei, não existe fazer um vídeo falando sobre artistas sem a minha melhor amiga no vídeo, então não teria como. Eu tô muito feliz de você ter topado esse convite. Obrigada. Não teria outra resposta a não ser sim. Então, é isso. Eu queria começar essa nossa conversa com você falando sobre o papel fundamental que a escola teve na sua vida para a sua descoberta artística, que você deu seus primeiros passos enquanto artista dentro da escola, dentro da aula de arte, dentro dos projetos teatrais que você fazia no colégio. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa trajetória. Eu sempre gostei muito de cinema. E eu era a pessoa, a adolescente esquisita que ficava vendo filme, porque o filme ia concorrer ao Oscar, então eu assistia os filmes para poder comentar o Oscar com veracidade, assim. E aí entrou um professor muito querido, o nome dele é Guilherme Bauer, entrou na escola e ele era super novinho. Ele viu esse interesse em alguns adolescentes da turma, porque eu não era a única sozinha, né? Tinham outros adolescentes na minha turma que, tipo, eram dançarinos. Então ele começou a ver esse interesse nas pessoas e ele começou a explorar isso na aula de artes, porque era aula de arte normal, né? A gente tinha uma historinha da arte aqui, uma história da arte ali, tem que fazer desenho pá. E não era interessante, tipo, ninguém queria, sabe? Então ele começou um projeto de fazer uma peça de teatro. E a gente ia fazer na Lona Cultural de Vista Alegre na época. E ele falou assim, vamos fazer do zero, vamos pegar... Era Romeu e Julieta, a peça, e eles transformaram no Romeu e Julieta comédia dentro da favela. E a gente fez. E na época eu era muito tímida. E aí eu ficava assim, caraca, eu não vou atuar, não. Que isso, ei? Caramba, atuar, não, jamais. Então eu ficava gravando as audições. E aí comecei na produção assim, a gente gravava as audições na câmera que eu tinha, que eu gostava muito de fotografia também. E aí a gente assistia depois, quem era da produção, era ele, eu, mais algumas meninas. A gente assistia e falava, não, esse daqui dá pra fazer o personagem tal, e o personagem fulano, essa daqui dá pra fazer a Julieta. E assim foi. Acabou assim, poxa, eram só 2 turmas, eu acho, 2 ou 3 turmas, que era o ensino médio, se eu não me engano. E ele falava, a gente precisa de coro pra encher, tipo, a festa e tal, que não sei o quê. E aí ele falava, vocês fazem. E eu fiquei assim, socorro. Socorro! E aí, beleza. E aí, na segunda peça que teve, foi uma peça autoral, que aí foi a galera da turma que escreveu e tudo mais. E aí eu tava no meio. Aí ali eu falei, tá bom, eu faço um personagem que não fala. Eu faço um personagem que não fala, pode botar. E eu fiz a fada lá que não falava, eu entrava, fazia o negócio, saía. E pra mim aquilo foi o auge, eu fiquei, nossa, que legal. Mas na época eu ainda não pensava de tipo assim, poxa, quero fazer teatro, quero ser atriz. Ainda não era uma coisa que estava definida na sua cabeça, era só um hobbyzinho ali, tipo, poxa, eu gostei muito de fazer, achei muito legal. Eu gostava mais de escrever na época. Então assim, eu só tava ali, achava muito maneiro, muito divertido. Então esse entendimento que você teve de sou artista, de fato, partiu quando você, em 2019, entrou na Estilhaça e você entendeu que aquele, de fato, era o seu universo. Ali foi um estalo. Foi tipo assim, e que também foi um convite aleatório. Matheus só falou assim, vem. Eu falei, vou, tô fazendo nada. E aí eu fui. E nisso que eu fui, ali era porque era uma outra estrutura, né? Era uma estrutura de realmente, tem uma coreografia para ser ensaiada, então tem que ensaiar, porque a gente tem que fazer bonito no palco. A gente não pode ter erro. Tinha uma rigidez diferente que o projeto da escola não tinha tanto, porque era um projeto de escola. Sim. Tanto que com o passar do tempo na escola, esse projeto foi perdendo força, infelizmente, porque eu achava sensacional. Eu achava, inclusive, que toda escola deveria ter um projeto de teatro, porque eu acho que teatro, ele ensina muitas coisas
de vivência em sociedade pra gente. Para além da pessoa querer seguir o caminho de ser artista Exatamente. ou não. Eu acho que como pessoas na sociedade, tipo, como se comportar na sociedade, você vê o outro, você vê o espaço seu e o espaço do outro, e você entende a espacialidade como um todo. Eu acho que o teatro devia estar para adolescentes, tipo, a vida inteira. Eu acho que nem só para adolescente, eu acho que para criança também devia ter muito. Uhum. E aí, tipo, o projeto foi perdendo a força na escola e era diferente quando a gente fez Aladim na Estilhaça. Que ali tinha uma rigidez de, tipo, era rigoroso com o texto. Tem que saber o texto. Por mais que o texto não fosse exatamente o que estava escrito, mas tem que saber o que, o que você está sendo dito. Entrada, saída, coreografia, figurino, tudo era muito mais rigoroso. E também era um musical também, né? Isso exige também exatamente, bastante. Era uma coisona. E aí ali eu falei assim, não, peraí. Eu tô sentindo uma coisa muito diferente aqui dentro. Será? E eu falei assim, nossa, não quero fazer mais isso. Quero entender mais disso. E aí depois não saí mais de lá. E aí quando veio a pandemia e a gente fez um estudo muito mais aprofundado em Alice, que a gente teve mais tempo, né? A gente não podia se ver. Sim. Então a gente precisava de coisas para ocupar aquele espaço que a gente teve de estar em casa. E ali a gente começou a ver filmes, estudar roteiros e ver peças que não eram tão comerciais, e ver filmes que não eram tão comerciais. Ali, eu acho que foi ali mesmo, eu acho que não foi nem em Aladim. Eu acho que ali eu bati o martelo de tipo, caramba, é isso que eu quero fazer mesmo. Eu acho que é esse o caminho. Tanto que, tipo, depois eu parei a faculdade, troquei a faculdade por causa da pandemia, mas não foi por causa do teatro. É porque eu não tinha dinheiro para continuar pagando. E aí, tranquei a faculdade. Veio a calhar. E aí, tranquei a faculdade e comecei a me dedicar exatamente a isso. E aí, cara, hoje eu falo, gente, é isso, entendeu? Eu quero ser atriz, eu quero estar ali, não necessariamente ser atriz, mas eu quero trabalhar com arte. Com a arte. Eu quero estar fazendo uma produção, eu quero estar fazendo uma direção, um roteiro, um negócio. E vambora, não necessariamente estar no palco, mas ajudar as coisas a estar no palco, né? Levar as coisas pro palco. Você é uma atriz, no caso, focada muito no segmento do teatro musical. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco, porque você é uma mulher negra, você vem do subúrbio, você é mãe solo, que inclusive da coisa mais maravilhosa do mundo, que é a Maria Alice, minha afilhada. Eu queria que você falasse um pouco pra gente como é você nesse lugar do teatro musical, como você vê o teatro musical, sobretudo aqui no Rio, que a gente sabe que é menor do que no eixo São Paulo, porque São Paulo a gente sabe que tem o boom do teatro musical em São Paulo. Então, como você vê você sendo essa mulher com essas características no teatro musical? Você se sente representada? Você vê que tem espaço para você? Como é que você enxerga isso hoje? Então, eu acho que o teatro musical hoje ele tem uma preocupação maior na questão da representatividade. Tanto que a gente vê atrizes pretas ocupando lugares de protagonismo em grandes peças, até grandes peças que tipo, estão voltando e que originalmente esses personagens eram personagens brancos e agora nem todos são. Eu acho que a questão mais difícil mesmo é o lance do eixo São Paulo, né? Porque tudo começa em São Paulo. As audições são em São Paulo. O primeiro passo da audição pode até ser online, mas o segundo passo você vai ter que ir para São Paulo. E aí, tipo, isso me desanima nesse lugar, né, de atriz. Mas eu acho que é no sentido mais da minha maternidade solo. Né? A Maria, ela é muito pequena ainda, a Maria tem 3 anos. E é complicado pensar, nossa, eu tenho que deixar ela com a minha mãe durante uma semana, talvez, para fazer alguma coisa que não é certo para mim em outro estado. Então isso para mim é o que me breca hoje. Porque talvez se Maria tá maior, talvez eu fosse, entende? Eu iria na cara e na coragem, vamos ver. Porque assim, eu tenho, querendo ou não, eu tenho uma pequena rede de apoio em São Paulo, porque eu tenho um amigo querido, maravilhoso, Isaac, que mora lá. Então ele mesmo me fala isso. Ele fala, amiga, você vai ter lugar para dormir. Que inclusive vocês fizeram Benjamin, né? Sim, a gente fez Benjamin em São Paulo agora. A gente passou uma semana lá.
Eu passei como equipe uma semana, porque o Benjamin entrou em cartaz mesmo, ficou um mês, mas eu só pude ficar uma semana, por questões de Maria Alice. Mas foi maravilhoso, assim, essa uma semana que eu passei com eles lá, produzindo lá, vendo como é diferente, assim, a estrutura lá é outra. Eu acho que as equipes, elas são muito mais preparadas em São Paulo, porque tem o costume, né, de já receber, então, de já fazer. Então é tudo muito diferente, é muito diferente. As temporadas, né, de Benjamin que eu fiz aqui no Rio, e a temporada de Benjamin, as apresentações de Benjamin que eu fiz lá, foram assim, nossa... É um outro caramba, universo, né? parece uma outra parada, parece que é um outro lugar totalmente diferente. Assim, tem algumas questões que são muito parecidas, né? Alguns BOs que são muito parecidos. Sim. Mas ainda assim, tipo, caraca, é outra coisa, é outra vibe. Até as pessoas indo assistir é diferente. Porque querendo ou não, a gente fala que aqui no Rio, só tem musical e tal, não sei o quê. Mas o público é diferente. Sim. Eu sinto o público diferente. O público daqui do Rio vai assistir. Às vezes a pessoa nem conhece o musical, mas a pessoa compra e vai. Lá não, lá tem fãs e tem um fã-clube enorme para os musicais. Eu acho isso muito legal. Eu acho que a gente poderia ter isso aqui no Rio. Ter mais isso aqui, né? Mas assim, eu acho que é um processo também. Eu acho que é um processo. Eu não lembro do Rio ter tanto musical assim, tipo, babadeiro, igual é São Paulo. Eu acho que até por isso mesmo as coisas acontecem lá, né? Mais lá, né? efetivamente em São Paulo do que aqui, mas eu acho que é um processo também, é um caminho. A gente falou da Maria Alice agora. Eu queria que você falasse um pouco sobre como a maternidade, se você acredita que a maternidade mudou a sua forma de ser artista e como isso influenciou, caso tenha influenciado, na sua forma de ser artista, na sua forma de se posicionar com a sua arte, na sua atuação. Como é que isso é pra você nesse momento? Cara, vou ser bem honesta, eu achava que eu era uma atriz muito básica antes. E aí, depois que veio a gravidez, eu me entendi como ser humano num outro lugar. Então, assim, tudo ficou muito mais forte. Eu me entendi mais como mulher, eu entendi mais as minhas questões raciais depois de ficar grávida. Eu comecei a me entender em outros espaços, porque aí entravam outras questões, né? Eu ia ser mãe, eu não era mais só uma atriz negra. Eu era uma atriz negra que era mãe. E como eu ia lidar com isso? Porque eu sabia que ia ser muito mais complicado. Então, assim, eu acho que depois que a Maria Alice veio, o ser artista virou um ser artista muito mais visceral. Porque eu parei de ter algumas inseguranças que antigamente eu tinha. Por exemplo, eu tinha muita insegurança com o meu corpo. E depois de ser mãe, eu fiquei assim, caraca, por quê? Caraca, o meu corpo é tão poderoso. Tipo, eu gerei uma vida dentro do meu corpo. Por que eu vou ser insegura com ele? Por que eu não vou gostar dele? Eu me vi num lugar de me explorar mais. De deixar o meu corpo mais disponível. Porque eu entendi o que era deixar um corpo disponível para outro ser. De verdade. Então você acredita que, de fato, a maternidade, de certa forma, potencializou a Laila artista? Sim, com certeza. E até no sentido de escrever. Eu acho que pra minha escrita também foi uma outra parada. Porque eu comecei a colocar coisas que eu realmente sentia, que eu realmente queria falar sobre. Só que antigamente eu ficava, será que as pessoas vão gostar? E aí hoje eu já vejo num lugar de tipo assim, não me importa se as pessoas vão gostar ou não. Eu acho que, assim, se eu quero falar, eu vou falar e pronto. Vão ter pessoas que vão gostar de ouvir e vão ter pessoas que não vão gostar e tá tudo bem. Porque a maternidade é isso, né? Vão ter pessoas que vão olhar pra minha maternidade e vão falar, nossa, ela é uma péssima mãe. E vai ter gente que vai olhar pra minha maternidade e vai falar, nossa, ela é uma ótima mãe. Isso, só cabe a você. E o que importa somos eu e Maria Alice. Exatamente. Entende? Então, assim, é muito sobre entender esse lugar do cara. É a sua vida. É o seu fazer arte. Então não importa muito se, tipo, você tá sendo uma péssima atriz. Tá, eu vou correr atrás pra ser boa. Mas se eu tô correndo atrás, se eu tô estudando, se eu tô fazendo uma infinidade de cursos e tudo mais, e tentando, tô ali estudando, não tô só fazendo corpo mole, sabe? Eu não tô só no lugar. Eu tô fazendo mesmo. Tá correndo atrás. Tô correndo atrás. Se eu tô fazendo isso, em algum momento eu vou chegar à excelência em alguma parte,
né? Ou eu vou cantar muito bem, ou eu vou atuar muito bem, ou eu vou dançar muito bem. Eu acho que ninguém é 100% em tudo. Porque, assim, pro ser humano é difícil, gente. Somos humanos, não somos robôs. Sim. Não somos IA. Então, assim, eu vou ser boa naquilo que eu tô me propondo a estudar, naquilo que eu tô me propondo a fazer, que é exatamente a mesma coisa da maternidade, gente. Eu tô me propondo a ser uma mãe boa pra Maria Alice. Então eu vou ser uma mãe boa pra Maria Alice. E consegue ser. E consegue ser. Eu sou Que testemunha. bom! Consegue ser. Que bom. Você fez agora, há pouco tempo, a audição pra Hair. Fiz. Né? Primeira experiência numa grande audição. Foi. Como é que foi essa experiência pra você? O que te transformou essa experiência? O que te acrescentou? Cara, que doideira. Porque era uma coisa muito grande para muitas pessoas, não era aquele tipo de audição, tipo, envia o seu material, se a gente gostar, a gente te chama. Porque eu cheguei a fazer esse, já até fiz. Mas para mim era uma coisa muito impessoal. Sempre que eu conseguia, tipo, passar para a segunda fase, que é o callback, né, de ir lá e cantar pessoalmente e tal, para mim era muito longe, assim. A banca era muito longe. E eu ficava muito nervosa de verdade de fazer, porque era um lance de estar sozinha. O sentimento era estar sozinha. E no Hair foi muito diferente. Porque eles trataram a gente de um jeito tão querido que eu fiquei assim, nossa, que legal, isso é uma audição mesmo. E de, tipo assim, chegar na banca e a banca tá ali prestando super atenção em você. E querendo ou não, eu me senti muito valorizada de estar ali. Ainda assim, eu fiquei muito nervosa. Eu fiquei muito nervosa porque eu acho que é normal. Eu acho que todo mundo que faz audição fica nervoso sempre. Claro. Porque toda experiência é uma experiência única. Assim, então, independente se você fez uma audição ou 20, eu acho que todo mundo fica nervoso. E aí a gente entrava, tinha um piano ao vivo, né? Eu já fiz uma assim também, só que também foi bem assim, longe, tudo muito longe. E ali o menino falava, qual é a música que você vai cantar? Me dá a partitura e tal. E era uma coisa assim, sabe? Eu me senti muito acolhida. E aí, logo depois, já tinha, no dia seguinte, já teria a de dança, né? Se você passasse, você ia saber na hora. E aí, eu passei na de canto e eu fiquei assim, caraca, eu passei, cara. E aí, tipo, eu tinha que voltar. Isso acaba também trazendo mais confiança pra Laila artista, exato. Né? E aí eu fiquei assim, caraca, eu passei na de canto. Ok. E aí no dia seguinte teve a de dança, e a de dança, eu nunca fiz uma audição de dança. Eu nunca tinha chegado nessa parte. E eu falei assim, caraca, eu tô muito nervosa de verdade agora. Só que foi uma coisa também tão maravilhosa, de eles falarem, gente, vocês estão audicionando pra Hair. E Hair é uma coisa muito livre, assim, sejam vocês, sejam livres, estejam disponíveis. Peguem, aí eles falavam, né, vocês pegaram a coreografia já. E agora, tipo, só curtam, porque Hair é sobre isso. E ali eu fiquei assim, cara, se eu for com essa mentalidade dessas pessoas que estavam à frente da audição de Hair para todas as outras audições, eu acho que eu vou curtir muito mais, eu vou me preocupar muito menos em, nossa, eu tenho que passar. Eu acho que isso que deixa a gente mais nervoso, na real, pra uma audição. Eu acho que quando a gente vai numa audição pra, tipo, cara, eu vou fazer o que eu sei fazer, eu vou fazer o que eu gosto de fazer e eu vou mostrar o que eu sei. Eu vou mostrar o que eu tenho. Se eles gostarem, que bom, emprego veio aí. Se não gostarem, também tá tudo bem. Tipo, eles estão vendo que eu tô ali. Eles já viram o meu trabalho, eles viram que eu existo. O que é uma grande oportunidade também, né? Você ser vista por pessoas grandes do mercado, grandes do meio, isso é importante. E eles saberem também. Porque, assim, existe muito isso no mercado musical, né? Que as pessoas falam, porque é tudo carta marcada e tal, não sei o quê, mas às vezes não é. Às vezes você entra pra fazer um coro, e, gente, isso já é coisa pra caramba. Porque você entrar pra fazer o coro, caraca, sabe? Já é um negoção. Porque algumas pessoas, né, quando você tá estudando teatro musical, as pessoas desvalorizam o coro, o trabalho do coro. Porque, o que é um eu erro, sou né? figurante. Gente, você não é figurante. Você segura o espetáculo, coro, inclusive. Gente, se você faz coro, gente, você é o corpo daquele musical, tá? Porque você canta, você dança, você tem que ter atuação lá atrás. E às vezes as pessoas vão te notar. As pessoas que estão assistindo mesmo. Então, assim, você passar num coro para um teatro, para uma peça musical grande,
gente, você entrou. Parabéns, você tá no teatro musical, sabe? Sim. E eu acho que as pessoas, elas têm que ir pensando assim, eu quero fazer protagonista. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Você vai estar num São lugar... etapas também, Exatamente, né? você Não vai estar adianta... num lugar que você nunca fez nada, nunca ninguém viu o seu trabalho. Existem, sim, as cartas marcadas, mas eu acho que isso é por uma questão de excelência do próprio musical. Eu acho que você apostar no que já tá certo é ok. E aí você começa a colocar pessoas novas para ser stand-in, para ser alternante. Eu acho que isso é muito bom. Você tá dando a oportunidade dessa pessoa nova mostrar, tipo, cara, olha, eu sei fazer isso, isso, isso. Então, assim, tanto que quando aparecem esses alternantes, né, para esses musicais grandes, tipo, Wicked, Noviça Rebelde e tudo mais, eu fico assim, caraca, essa pessoa deve ser muito boa para estar sendo stand-in da fulana. Tipo, pra mim é muita coisa. Sim. Tanto que eu assisti Noviça Rebelde com as duas, né? Com Uhum. a Malu e com a Tabata. E assim, gente, parecia a mesma pessoa. É bizarro. E aí agora ela tá como stand-in de Elphaba, se eu não me engano. E, tipo, gente, ela é muito boa mesmo. Quando ela saiu de stand-in de Elphaba, eu falei, não, merece muito mesmo. E sobre isso, eu acho que o teatro musical é muito disso. Quando você vai fazer uma audição, gente, só vai. Só curte. E eu aprendi muito isso no Hair. Que bom que eu fiz Hair. Que bom, Que bom que eu não desisti. Que bom que você não desistiu. Hair. E nem vai desistir. Vai continuar fazendo muitas e muitas audições por aí, se Deus sobre quiser. Isso. Eu vou só te fazer umas perguntinhas assim rápidas, tá? E aí ok. você vai respondendo com a primeira coisa que vem na sua cabeça. Ai, Jesus. Tá? Vamos lá. Entre escrever e atuar, o que você prefere? Atuar. Uhum. Se você pudesse escolher o musical da sua vida, qual seria? Não sei. Só pode escolher Mas assim, pra eu fazer ou pra eu assistir? O musical que você ama, o seu favorito, o musical que você olha assim e fala assim, caramba, é a minha vida. É Os Miseráveis. Os Miseráveis. Os Miseráveis, com certeza. Um medo que você tem na vida? Cara, eu acho que é não conseguir realizar os sonhos da Maria. Eu acho que os meus, eu tô fazendo o caminho. Mas eu acho que não dar a oportunidade da Maria realizar os dela é o meu medo. Qual a sua maior vontade? Trabalhar efetivamente com arte no Brasil. Porque você ainda não trabalha exclusivamente... Não, exclusivamente ainda não. Não consigo atriz. pagar minhas contas só com arte, entendeu? Sim. Tem que arranjar bicos. Eu quero trabalhar efetivamente com arte. E pra gente fechar, tá? Pergunta de milhões. Aquele trabalho assim que, caramba, esse aqui é o roteiro dos meus sonhos pra você fazer. Qual seria? Pra escrever, não. Pra eu atuar. Não, pra você Qual seria esse roteiro, assim, ideal? Misericórdia. Assim, caramba, o sonho da minha vida é fazer isso aqui. Caraca. Posso falar 2? Pode. Porque eu vou falar um musical e um não musical. Tá, perfeito, vai. Tá bom. Não musical eu faria Medeia. E musical eu faria Hércules. É o sonho da minha vida fazer Hércules. Arrasou, a gente gostei. Ai! Difícil escolher? Não, até que não. Foi tranquilo. A não musical foi mais difícil, que eu fiquei assim, não, peraí. Porque eu primeiro queria escolher a não musical. Entendi. Entendeu? Pelo desafio. Medeia é dificílimo. Medeia é dificílimo, mas eu super quereria fazer. Adorei. Olha, amiga, eu te agradeço demais por você ter topado. Eu fico muito feliz de verdade de você poder compartilhar um pouquinho da sua história com as pessoas. Você que é uma mulher muito incrível, muito talentosa. Eu torço muito para que essa oportunidade chegue na sua vida, porque você merece, você atua maravilhosamente bem. Essa mulher tem uma voz, é uma potência vocal que é tão absurda, é tão grande, que eu torço muito para que muitos palcos da vida vejam o seu talento, de verdade. Muito obrigada por topar participar. Eu agradeço por você estar dando esse espaço para tantas pessoas, porque eu acho que isso é muito importante. E eu torço muito para que, você vá embora, assim, no audiovisual, que eu sei que é o seu sonho, eu sei que você quer muito, eu sei que você ama o palco, mas eu sei que o audiovisual eu sei que é a sua paixão. Então eu espero muito que isso te dê algum retorno, por menor que seja, mas que te dê, e que você
seja enorme. Igual você Obrigada, já é. muito obrigada, gente. É isso. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, gente!